Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade aqui ao nosso módulo ali de bioquímica de proteínas. Então, ainda estou em bioquímica, ainda estou em compostos orgânicos e ainda estou em proteínas. Essa vai ser a nossa terceira parte, beleza? Continuação aí desse nosso módulo. Na última aula eu estava falando da identidade das proteínas, que elas precisam manter o mesmo tipo, a mesma quantidade e a mesma ordem dos aminoácidos para que sejam consideradas proteínas iguais, beleza? Eu dei o exemplo para vocês da hemoglobina e da anemia falciforme. Agora a gente vai falar da estrutura da proteína, beleza? Como que a gente observa a organização estrutural dessa proteína. Se eu pudesse pegar uma proteína e ampliar essa proteína, deixá-la o tamanho, sei lá, de uma pessoa, como é que seria a conformação estrutural dela, ou o aspecto tridimensional dela, beleza? Como que ela se organiza no espaço. Beleza, primeira coisa, existem quatro formas, quatro estruturas proteicas principais. A primeira forma que a gente vai ver é chamada de conformação primária, ou estrutura primária. Essa conformação primária ou estrutura primária ela é chamada também de linear. Por que ela é linear? Porque ela é uma sequência de aminoácidos, um ligado aos outros por ligações peptídicas, beleza? O que eu tenho aqui em laranjinha são tipos de aminoácidos. Nicolas, importa aqui para mim a ordem, o número e os tipos? Não, aqui é só um exemplo hipotético qualquer, tá? Mas eu tenho aqui o glutamato, a valina, a isoleucina, leucina e isoleucina. Show de bola. Eu tenho esse tracinho pretinho entre eles, as ligações peptídicas. Aqui eu botei reticências porque, em teoria, essa molécula continua. Eu peguei só um trecho para analisar. Então, isso daí teria um aspecto, uma aparência linear. Ou seja, como se fosse uma linha mesmo. Tá? Essa é a primeira conformação. Então, ela é a conformação primária ou linear. Beleza, existe uma segunda conformação que ela vai aumentar o nível de complexidade estrutural. Ela é uma conformação secundária. E essa conformação secundária, ela pode apresentar duas variações do aspecto dessa proteína. Beleza? Reparem aqui que eu não tenho mais uma forma linear igual eu tinha aqui. Essa forma começou a sofrer dobras, tá? Ou espiralizações. Ela começou a formar uma espiral, beleza? Ela fez um movimento que a gente chama de helicoidal. Lembra lá quando a gente fala do DNA, que são duas fitas helicoidais, que a gente chama de dupla hélice. Então, aqui nas proteínas, numa conformação secundária, eu encontro uma forma chamada de alfa-hélice. Por que alfa-hélice? Porque ela vai começar um movimento espiral, ela vai começar a fazer isso daqui, ó. Beleza? Esse movimento de espiral. Então ela vai fazendo assim, ó. Eu não sei se está dando para ver direito aí na imagem, mas se vocês já assistiram aquelas ginásticas artísticas, tem uma modalidade dessa que é um desses atletas fica com um bastão, com uma fita presa à ponta do bastão. E ele começa a girar o bastão assim e vai formando como se fosse nessa fita uma hélice, beleza? Uma espiral. É justamente essa disposição que a gente vai encontrar nessa conformação secundária, que a gente chama de alfa-hélice, beleza? E numa outra forma que ainda é secundária, só que não é na forma de alfa-hélice, é o que a gente chama de beta preguiada, tá? Ou folhas beta, que vai lembrar muito uma forma de sanfona. Vocês já ouviram falar daquele post-it sanfonado? Que você tem uma porção aqui, ligada a outra porção aqui, ligada a outra aqui, fazendo como se fosse um zigue-zague. Ou se você já pegou uma folha de papel, dobrou para cá, para cá, para cá, para cá, fez tipo um leque de papel, tá? É essa a conformação estrutural que a gente vai perceber. Reparem aqui, eu mantive o padrão. Em pretinho aqui eu tenho as minhas ligações peptídicas e em laranja a gente tem os aminoácidos. As ligações estão se dando dessa maneira, desse aminoácido com esse, desse com esse, desse com esse, e assim vai, como se fosse um zigue-zague. Estão vendo? Então isso vai formar um aspecto para a gente de uma folha preguiada. Por isso, beta preguiada ou folhas beta.
Nicolas, mas o que faz uma molécula que era linear assumir uma conformação em espiral ou em forma de pregas? Porque vão existir interações entre aminoácidos da mesma proteína, beleza? Um aminoácido, por exemplo, este, vai interagir com este. Nicolas, eles vão se ligar? Não, a ligação peptídica é entre esse e esse, é entre esse e esse. Beleza? Sempre a ligação peptídica vai ser entre a amina de um com ácido carboxílico de outro. Beleza? Mas, ainda assim, existem interações entre este aminoácido e esse, que a gente pode chamar de pontes de hidrogênio. Tá? As pontes de hidrogênio vão trazer esse aminoácido para perto desse e garantir uma ligação forte entre eles. A mesma coisa pode acontecer em aminoácidos que têm o enxofre na composição deles. Aí a gente forma o que a gente chama de pontes de disulfeto, beleza? Aqui eu puxei em qualquer ponto aqui, só para mostrar para vocês que existem essas interações. Então, quanto maior o número de interações de pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto, maior vai ser a interação entre aminoácidos em diferentes posições de uma mesma cadeia proteica. Isso vai cada vez mais aumentar a complexidade estrutural dessa minha molécula. Beleza? Uma outra conformação que a gente encontra é uma conformação terciária, também chamada de globular. Eu não sei se aqui o esquema, o desenho vai ficar nítido para vocês, mas imagina, agora fazendo uma analogia, lembra daqueles telefones que tinham um fio? É o telefone mais antigo. Provavelmente tem na casa de uma pessoa de mais idade aí, que você conheça, um avô, um tio, uma coisa assim. Esse telefone, ele vai ter um fio que é meio espiralizado, tá? Se você esticar esse fio, você encontra a conformação primária linear. Se ele mantiver aquela conformação espiralizada, eu tenho ele na sua conformação secundária de alfa-hélice. Agora, se você enrolar ele todinho e formar uma bola com ele, você tem a conformação terciária, globular. Eu tentei representar aqui dentro, como se fossem alfa-hélices, beleza? Se você der um zoom nessa região, você vai encontrar alfa-hélices aqui, beleza? E essas alfa-hélices vão se retorcendo toda. Por quê? Porque aumentou ainda mais as pontes de sulfeto e pontes de hidrogênio. Então, o aspecto que você enxerga da conformação terciária é como se fosse uma bola, um globo, por isso também chamado de globular. Beleza? E uma quarta e última conformação, ela surge a partir da união de subunidades terciárias. Ou seja, eu pego essa subunidade aqui e interajo com outras subunidades. Nicolas, por que eu chamo de subunidade? Porque ela vai estar compondo uma estrutura maior. Essa daqui é a estrutura toda de uma proteína, tipo a hemoglobina. Ah, Nicolas, então essa em azulzinho aqui, ela não é uma proteína? Ela é uma proteína com essa conformação terciária. Só que ela sozinha não vai executar a função que deveria. Ela precisa se unir a outras 3 subunidades para que tenha a função da proteína. Beleza? Basicamente, acima de 70 aminoácidos eu já considero aquilo uma proteína. Mas não necessariamente ela vai ter a sua função se ela tiver somente os seus 70 aminoácidos, tá? Igual, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, a subunidade azul, tá? Que é uma cadeia alfa, que eu chamo, e eu tenho, por exemplo, 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. Ou subunidades alfa e subunidades beta. Se eu tiver essas subunidades separadas, na forma globular sozinha, elas não vão desempenhar a função da hemoglobina. Para que a hemoglobina desempenhe a sua função, ela tem que ser formada por 4 subunidades, 2 alfas e 2 betas. E no centro de cada uma dessas subunidades, eu encontro o que é chamado de grupamento M. Esse grupamento M, no caso da hemoglobina, ele vai estar associado àquilo que eu já falei para vocês quando eu falei de sais minerais. Tá? Ele vai estar associado a íons de ferro. Por isso que a deficiência de ferro ocasiona para mim uma anemia. Uma anemia que é chamada de ferropriva ou ferropênica, por falta de ferro. Beleza? Se eu tiver o ferro normalmente ali, no nosso grupamento M, eu tenho interação normal dessa hemoglobina com o oxigênio ou com gás carbônico. Ela transporta não somente oxigênio, mas também gás carbônico. E ela vai desempenhar a sua função normalmente. Beleza? Então,
resumindo tudo isso que a gente viu, eu estou falando de nível de organização ou complexidade estrutural dessa minha proteína. Na minha conformação primária, eu tenho tipo uma conformação linear. Na secundária, por exemplo, eu tenho alfa-hélice, uma forma em espiral. Na minha globular, eu já aumento ainda mais a complexidade. Repare que eu estou tipo dando zoom. Eu peguei aqui minha forma quaternária, dei um zoom nesse subunidade laranja. Eu vejo ela na forma globular. Eu peguei um trecho da minha subunidade laranja e dei um zoom. Eu vejo as alfa-hélices. Eu peguei um trecho da alfa-hélice e dei um zoom. Eu vejo a minha sequência de aminoácido linear. Beleza? Se eu pegar essa sequência aqui e der um zoom, o que a gente vai ver vai ser aquilo que a gente viu na nosso módulo, na nossa aula 2, né? Que é essa partezinha aqui. A gente vai ver as interações entre os aminoácidos. Um aminoácido com uma ligação peptídica ligando ele a outro aminoácido. Beleza? Galera, então vou fechar aqui para não me estender demais. Beleza? Essa vai ficar como nossa parte 3, continuação daquela 2. E eu vou fechar ainda uma parte 4 para vocês aí. Beleza? Talvez vá até a 5. Valeu? Grande abraço e bons estudos!